Como nós tivemos aí muitas sessões, votações de ex-prefeitos, eu deixei bem claro que eu não votaria com o tribunal do fiscalizador, que é o Tribunal de Contas. Meu voto é a favor do Tribunal de Contas. Eu vou votar a favor da comissão. A gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal deve ser cumprida, mas nós também devemos levar em conta a situação territorial estrutural do município e, como foi citado aqui pela defesa, Fortaleza dos Nogueiras é uma região, né, bem extensa. Com relação ao Fundeb e à saúde, foi mostrado que o gestor, na época, teve esse pequeno deslize por conta de querer administrar como deveria. Então, eu voto a favor da comissão. Estamos diante da votação de contas do ex-gestor Eleomar de Souza Monteiro, que vieram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Este momento exige de nós não apenas um voto, mas uma demonstração clara de princípios, valores e integridade. Infelizmente, já presenciamos nessa casa vereadores que passaram praticamente toda a vida política denunciando o ex-gestor, usando palavras duras contra a sua administração, mas que, quando a prestação de contas chegou reprovada, votaram a favor. Essa é a prova mais evidente da falta de coerência e da contradição entre o discurso e a prática. E uma política sem coerência é uma política sem credibilidade. Eu, ao contrário, não me escondo atrás das conveniências. O meu voto é a favor pela aprovação, mas é um voto assumido com consciência, com clareza e com responsabilidade. Voto porque acredito que integridade e ser coerente com aquilo que se acredita é alinhar o que falamos com o que fazemos, mesmo quando esse caminho não agrada a todos. O voto que cada um de nós deposita aqui é fruto da consciência, da responsabilidade e da análise não apenas dos números, mas também do contexto, da história e do compromisso com o povo. Ser íntegro não significa apenas seguir pareceres formais, mas agir com transparência, clareza e fidelidade aos nossos valores. A sociedade que nos acompanha espera de nós, vereadores, firmeza de caráter e compromisso com a humanidade. Que esta votação seja um divisor de águas para que a política local não seja marcada por discursos vazios, mas por atitudes coerentes e transparentes. Porque cargos e mandatos passam, mas os valores que defendemos e os princípios que nos sustentam, esses ficam para sempre. Sobre o processo que eu acompanhei, ouvi a defesa e sempre estava pensando algo. Esse 5.32 que está passado é mínimo. E esse 5.32 que foi ultrapassado, ele foi de diversos setores. Se o ex-gestor tivesse desviado esse dinheiro para ele próprio, eu jamais votaria a favor. Mas como foi distribuído em vários setores para pagamento do pessoal, meu voto é a favor, não parecer da comissão. Hoje eu tenho aqui dentro dessa casa, amigos, alguns vereadores que fazem com que eu cresça quando vereador também. Mas dizer para vocês que aqui é uma casa de harmonia. E quando nós nos reunimos para discutir sobre as contas, o ex-gestor Eleomar de Souza Nogueira, em nenhum momento a gente trocou farpas, porque eu sempre disse para o Casoel, o importante é o pensamento de cada um e a gente se respeitar. Saber respeitar a opinião de cada um. Meu voto hoje, Casoel, como ele disse, e volto a repetir, eu sempre digo que você, junto com o presidente, são pessoas que eu tentarei seguir como político e como vereador, por uma discussão. Só que meu voto é contraditório ao voto do vereador Casoel, meu parceiro. Quando a gente sentou, a gente viu, e ele respeitou o meu voto, assim como eu respeito o voto dele. Meu voto não é um voto pessoal, muito pelo contrário, não é um voto político.
muito pelo contrário, mas sim um voto pelo esclarecimento, doutor. Viu? Acho que a maioria das pessoas aqui sabem que eu fui um gestor de saúde, eu fui secretário de saúde, eu sei da dificuldade que ela tem. Nós temos a nossa vereadora Naida, que também passou pela educação, sabe da dificuldade que tem. E, neste momento, Leomar, ele parabenizar pela assistência do exercício de 2015 e dizer que você fez o certo. Não estou aqui para discordar do tribunal, mas todo mundo tem direito à defesa. E você teve esse direito. Dizer que, se fosse, caso eu enfatizar novamente, como nós conversamos, eu, você, presidente, no momento que tivemos, se fosse as contas de 2016, talvez meu voto seria nulo. Porque eu fui um dos que batalhei, que lutei junto com o presidente Edmar, junto com o nosso amigo Mandrake. Naquele tempo nós passamos por uma grande dificuldade, que foi a questão do saneamento básico. Mas não são as contas de 2016, são as contas de 2015. E eu voto a favor da comissão, viu, gente? Da aprovação das contas.